os servos úteis. Ó Senhor, quer dizer o Espírito. Esse canal aqui, os ateus e os pensadores e os chamados aqui da direita são servos, são servidos por Deus e úteis. Ó Senhor, quer dizer o Espírito. E o do sistema, que é o ossos do ofício, e os da cinzinha, dos pedreiros da maçonaria, da igreja cinza, cor de cimento, a casa feita por mão de homens, não fazei pedras cortadas, Êxodo 20, 25, não se fica de costa para Gólgota, e agora dentro e fora de costa, porque agora a Gólgota é para cima. Então eles são servos inúteis, ó Deus Gadu Bafomé, o Espírito Santo é o Gadu, o Jesus ressuscitado, ele é a besta, foi dado direito, Apocalipse 13, verso 13 ao 15, de levar o cadáver para dentro e se afirmar que é um Deus, a prova disso aí. Eles fazem o tópico, mas abriram a Bíblia como se for, não pode tirar nem pôr daqui, e para validar o Deus daqui, eles colocam o versículo bíblico daqui, eles tiram e põem, e depois põem o versículo daqui. Eles são servos inúteis, porque carne não é do reino do céu, carne e sangue não agrada a Deus, você é servido aqui por Deus. Então, mas eu sou um pelinho aí, um pelinho está no corpo, ele é servido por Deus. Você percebeu que você não tem, você tem consciência que você tem uma espinha aí, pela medula, pelo chicote do seu carro, passa tudo que é os nutrientes. Assim também, no mundo espiritual, o corpo inteiro serve a Deus. E o Deus verdadeiro, que é a estrela de Sirius feminina, a dualidade que foi tirado de Adão, da medula de Adão, que é as vestes que vestia o Adão, né? As vestes espirituais que lavou no sangue, porque ela ovulou na cruz, né? Então agora não entra mais, é carne e sangue, ela é branco, estrela de Sirius, a verdadeira estrela de Sirius. Acontece que, assim como tinha um anjo que veio das trevas procurando luz, porque caiu, ele brilhou aqui. Então tinha um feminino dele, que era foi feito, no caso foi a cobra, né? No arquétipo de Eva, a Amate, a leoa do Egito, que olha o horizonte assim, do Oriente, ela olha para o Oriente assim. Por isso que o cara batiza em João, fica de costa para a cruz, e fica olhando para o horizonte, para o buraco negro, como se fosse da onde veio o diabo. O buraco negro maior do universo, que o James Webb está lá olhando como foi feito estrelas, que o céu deles é a plataforma de Nisrod, né? E torna-se como eles, esses que ficam viajando, porque jamais só vão te dar aquilo que eles querem que você veja ou te fale. Então, mas aconteceu que Deus se manifestou em carne, na imagem do Filho, da árvore da vida, e que pairava sobre as águas. Então o masculino pairava sobre... Eu sou quem sou, pai e mãe, né? E pairava sobre as águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então são 4 elementos aí, né? Faltou a terra, então por isso que ele fez o Lúcifer, a terra. Pois ele fez a árvore do bem e do mal, a Bíblia. Por estar nesse plano aqui, ó, não come maçã, a Bíblia, hein?
Se você comer a maçã, você vai viver para o pecado. O que você achou aí do Nil? Nossa nova jornada. Começa um novo dia, uma nova jornada. E a partir de instante, o canal 100 anos na frente dos não-judeus da CCB e da besta se transforma em Rádio Notícia Espiritual. O nome dele não é Iau. O nome dele ninguém sabe não. O Apocalipse 19, verso não sei qual. O nome dele ninguém sabe, senão ele mesmo. O Romilson está com o Rômulo e Rômula, o Samael e Samaías, os anjos contavam a história de Eunox, das estrelas, encostou nos ossos do ofício aqui fora. Vai lá e põe a verdade, aí te bloqueia na hora. Não quero. Mas eu não estou mais preocupado com os ossos do ofício. Porque todos lê que é de Paulo, todos lê que é de Pedro, todos lê que é de Apolo. Paulo falou ali. Não sei se a minha Bíblia tem, põe nas caças esse arquétipo aí. Então, vocês são de Polo. Aí todos lê que é de Apolo. Ah não, Apolo subiu e voltou. Você percebeu que o James Webb é um barco de horas voando? Bem grandão, ele abre as caravelas, assim, as caravelas do diabo, do olho para ver o olho que tudo vê, para ver se vê os 12 chácaros caídos, a estrela de Andrômeda, que o Einstein está de belisco dela. E o Platão está lá na abóbora, é um arquétipo de Platão, ele sentou no obelisco de Horus. O barco de Horus, está o Anúbio em cima, o coração deles, que é mais pesado que uma balança, não é do reino do céu. E por que balança e por que pena? Mais que uma pena. Por que, irmão? Porque a pena quer dizer, a pena era, o dedo de Deus escrevia. Eles molhavam assim na tinta, molha no suco de múmia e escreveu a Bíblia. A Bíblia é preta. Eles molhavam assim e escrevem. Então eles escrevem os hinos, escrevem as notas, um Deus para baixo. Molha aquilo, pinche e escreve a vida do cara. A Bíblia do cara é um livro escrito. Então assim que ele escreveu esse plano aqui. Então a pena seria uma caneta, né? O pincel do céu, né? Então, se o coração do cara pesar mais que aquela escrita, como assim? Ele vai ser pesado no que escreveu da vida deles. Que Bíblia você é? Que Bíblia você tem? Que Bíblia você lê? Já viu um comercial assim? Que Bíblia você lê? Seja qualquer uma delas, eu te aconselho a ler o Evangelho de João 5,39. Eles lêem a Escritura Sagrada, pensa conter nela a salvação. Porque para Paulo, que hoje é o Xós, eu sou de Paulo. Se ele lê o Evangelho de João 5,39, ele não contém a salvação. Mas Paulo a carne seguia a lei do pecado, e que a mente é do céu. Ele era judeu da tribo ali. Então, da tribo de Benjamim, irmão de José. Né? Então, o que aconteceu ali, irmão? Então, você é judeu? Você que é Paulo? Mas o Paulo é o apóstolo dos não-judeus. Então, segue Paulo. Então, ele é teu apóstolo. Você é não-judeu? Que quer Bíblia? Então, o que recebeu do Senhor com a ceia foi isso. Na noite que ele foi traído pela igreja, ao assinar ecumenismo aqui, entregar tudo na mão do Vaticano, na noite que ele foi traído, analise sua consciência, se você é de São Paulo, se você é de Oxós, se você ou é de Cristo, ou é de Oxum, ou de Ogum, porque aqui está São Pedro, veio do Papa. Então, após a partida dos apóstolos, já tinha acabado, já foi julgado. Eu não estou julgando os judeus aqui, não estou julgando os não-judeus. Eles já foram julgados lá, o diabo já foi destruído. Hebreus 2,14. É que foi dado um tempo para os não-judeus. Eles colocarão a esperança nele. Então Paulo viu essa esperança aqui, irmão. Ele viu essa esperança aqui, ele falou assim,
colocarão a esperança dele, da descendência de Davi, porque segundo o evangelho que ele anunciava, ele viria do espermatozoide de Davi, que vai vir, o diabo aproveitando essa ocasião vai trazer o Jesus da Bíblia, que os crentes esperam, vai chegar de repente lá em Jerusalém, para eles adorar pela ordem mundial. Né? Então, mas e o seu Jesus aí? O nosso Jesus, ainda que você conheceu Jesus segundo o evangelho que Paulo anuncia, você teria que cumprir toda a lei. Na noite que ele foi traído, ele tinha que tomar ceia. Que batiza se não batizar. Eu não fui enviado a batizar. Eu não sei, eu batizei só Stefano, não sei mais quem ali. Fui enviado a evangelizar. Mas ele não batizava, mas o Timóteo, o secretário, batizava ali. Era o evangelista, tinha pontos separados. Né? Mas isso era certo? Foi certo. Após a partida, Oxós não batizou ninguém. Né? Então quem é Oxósmo? O São Dionísio. Na esquerda ele é São Dionísio. E na direita ele é Caminho de Oxós. A espada de São Jorge. O Jorge deve ser ali o São Cipriano, um guerreiro romano ali que foi a história de Jorge é mais ou menos assim, mano. O Jorge. A história de Jorge é mais ou menos assim. Tinha um rei ali da época que tinha uma filha. Né? E o dragão a prendeu. Então o rei falou assim, que o rei aprendeu como sacrifício, senão o dragão viria, que é a cobra, o dragão quer dizer a cobra. O dragão do ar tem 3 céus. Se subires nas alturas, então o James Webb, ajudado pelo dragão, que é esse plano aqui, uma cobra, né? O Satanás, aquela velha serpente, o diabo, de astúcia. Né? Então esse dragão aí falou, ó, todo rei, para ficar no reinado, tinha que dar um sacrifício. Né? Assim como Deus daqui, pediu os apóstolos como sacrifícios vivos. E você aqui? Você não é judeu. Nesse aqui que você é servido por Deus, está no corpo dele. Então qual é o fruto? Qual é o seu sacrifício? Os frutos dos seus lábios, que confessam que o Espírito está entre nós. Mas só pode vir nesse Espírito aqui se o Pai o trouxer. O Pai está no Filho, lá, foi filho. Ele morreu dentro dos filhos, para gerar filho. Então se você foi chamado por esse Espírito, o entendeu? Você é um filho. Deus está dentro do Filho, reconciliando consigo o mundo. Mas qual o mundo que está sendo reconciliado? O seu mundo dentro de você. Porque o Filho representa o mundo. Em Adão representa a terra. O Pai representa a terra. Deus morreu na morte. E no Filho, colocou o Filho acima da glória. O Filho é o tronco da árvore. E subiu às 33 e colocou a Eva acima da glória. Aquilo que ele tirou da medula. Ele tirou da medula de Adão, segundo a carne que comeu sabendo, e da Eva que foi enganada. Alô? Então como você foi enganada, dá minha medula de volta aí. Quem entrar por aqui, fica aqui, filha. Fica aí de olho. Você vai ser a mãe das nações. Por você, por o útero. Os sacerdotes faziam assim. Hoje eles jogam um buraco negro em você. O abelisco deles é o pênis de Horus, no arquétipo de Ogum, Paulo, de Pedro, na Praça de São Pedro. Ou atrás da igreja deles aqui. Ou na Bíblia aqui, assim, já a imagem semelhante do Gadu já. Então eles jogam assim, tintas, escreve, você é uma tinta escrita pelo dedo de Deus, você é um suco de múmia escrito. Que Bíblia você usa? Que Bíblia você tá? A dos Hebreus? Não tem uma salvação, que dá força ao pecado é o suco de múmia, que vem por ouvir, enxertado na medula. O Horus enxertou alguns gatos ali para ele, uns tigres e umas leoas, porque a estrela de Sirius, o macho da Diamate, a Sarate, o macho era Judá. Ele, no topo da cabeça ele é o Judá, né? Na giva ele é o Deus peixe, o Javé. Quando o Javé morreu, quando o Javé
Quando Deus separou o Deus El de Javé, por onde ele agiu nas 3 religiões abraâmicas ali, quando morria o arquétipo é pego. Então Abraão virou Brahma, colocaram o A ficou Abraão. Javé virou Sara Jiva. Sara, colocaram a Sara junto com a Jiva. Por que Sara Jiva? Jiva virou Javé, porque o Deus Peixe virou Javé. Né? Pegou o arquétipo, né? Então, embaixo ele é elefante, elefantinha, Ganesha, o Espírito Santo deles. Mas você pode ver que ela tem um dedinho assim, igual o do Yoda, que está no colo da Cidinha, assim. Daquela mulher vestida do Vaticano. A Ogum, a mãe é Oxum, Ogum. O Oxum parece que é Jesus, né? A mãe dele era a Iemanjá. Ou a deusa Hera, depende de qual chakra está. Tem várias linhas de deuses, de demônios, de alienígenas do passado. De 3 céus de demônios. Né? Mas o Deus daqui é o mesmo, que veio das trevas procurando luz, que sentou como um Deus. Então você viu aí, irmão, que foi Deus, se você ler 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 2 Coríntios 5, verso 5, foi Deus que nos preparou para essa transformação, onde transformaria da lei para a fé. Então a lei ficou tomando conta deles até chegar o tempo da fé. Mas o tempo da fé não está preparado para essa nova transformação, que o Senhor quer dizer o Espírito, que a fé quer dizer o Espírito. O deles quer dizer pela fé, ele tem que transformar uma água em batismo, transformar um suco ou um vinho em sangue, transformar um trigo em pão, em corpo. A lei transformava o trigo em pão, e pela fé transformou o pão em corpo. A fé transformou o sangue de Cristo vertido na cruz, transformou o vinho em sangue. Mas e agora, nessa preparação, agora para essa nova transformação, carne e sangue, o corpo e sangue, não herdam o reino do céu. E agora? Então como que faz então? Deus é Espírito, importa te servir em Espírito e verdade. Você não serve a Deus. Então por isso eles são servos inúteis, ó Senhor Bafomé. E se eu cantar isso aqui, você tem consciência desse aqui? Canta o que você cantar, irmão. Inclusive, se você quiser cantar um plunti, platzum, os ateus e pensadores não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar, a lua está cheia e alta. A lua vestida de sangue dos crentes está cheia e alta. No céu a intensidade, mas já para o seu foguete viajar, já para o seu James Webb viajar pelo universo, é preciso o carimbo dos 100 anos dando sim, plunti, platzum. Os ateus e pensadores e os crentes não vai a lugar nenhum, exceto esse canal. Então, por que esse canal aqui? Porque o que as Escrituras Sagradas não continha a salvação. Evangelho de João 5,39. Mas quando ele veio amigo daquela pessoa? Ele veio amigo de bandidos e pecadores. Andarilhos assim que nem Davi e Abraão. Andou lá? Assim também agora. Ele escolheu um grupo. Não é que nós somos bandidos e pecadores. Né? Eu conheci, pode ser que alguém tenha alguma passagem. Eu, por exemplo, só tive uma passagem de delegacia, né? Eu fui lá e falei para o ancião que lá não continha salvação, que aquilo era maçonaria e que era para ele abrir televisão há 20 anos atrás, né? E que o mundo será... Eu não tinha internet naquela época, eu vi na televisão, que eu tive a visão, eu profetizei e falei. Então hoje, eles quebraram, só que lá era proibido. Eu falei, vocês vão sair para fora, vai ser tudo jogado no telhado, quem é vocês? E aí, irmão, cumpriu isso hoje. Ah, mas isso aí todos falaram ali, inclusive saiu alguns na frente até de você. Irmão, eles não têm visão. Vê o que eles falam aí, se eles não estão no mesmo,
sou servo inúteis, dentro e fora, porque acabou o tempo. Quando o véu rasgou, a internet rasgou o véu, a pandemia rasgou o véu da CCB e das outras igrejas. Aí agora eles ficaram dentro e fora, porque se eles for vir só para a internet, o cara em casa não dá dízimo, né? O pastor controla ali se o cara dá os 10%, aí ou Pix, né? Então agora eles têm como, se eles fazem com que você vai na igreja para ficar de costa lá, eles ganham, aí a firma deles continua. Que a empresa deles já está edificada em cima daquela torre de Nisrod deles, que vai levar tudo ao olho de Horus, que era a internet, levava eles para o céu deles, que é a plataforma aqui, o buraco negro. O olho de Horus é o olho deles, está vendo o olho da íris de Horus, da íris de Horus. A íris deles, que é a alma, está vendo aí o olho de Horus. Então ele sobe a iluminação, as 33 vértebras da cobra, com hermetismo ou com cristianismo, com judaísmo ou sem, com árvore sefirótica ou não, com livro dos hebreus, com livro Torá ou não, com Bíblia sim ou não. Ninguém conhecerá a Deus por sabedoria de anjos, sabedoria humana, que a sabedoria humana é trazida por anjos. Inclusive a lei que foi trazida por anjos lá por Moisés. Por meio de Moisés, Deus entregou o poder sobre os anjos. Tanto é que Moisés teve que comparecer ali diante de Jesus, antes dele concluir sua missão. Traz o último profeta de João aí. Trouxe João Batista, o Elias. O Elias já tinha perdido a cabeça, ele não perdeu para Jezabel lá, mas voltou aqui para pagar como servo inúteis. A utilidade dele era para o reino do céu. E o que Moisés estava fazendo ali? Se ele pôs lá e tal. Ele foi levado, o corpo dele, o Deus daqui, o suco de múmia, não teve direito de usar o corpo dele. Alô? Moisés, você falou que um homem semelhante a mim, o diabo está me cobrando. Eu não posso sair daqui. Só se você veio. Então e agora? Deus não entregou o meu corpo carnal e nem o de Elias. O Elias já veio em João e perdeu, né? Então o que Jesus, ele era Deus, falou: bom, tudo bem, eu vou, o diabo exigiu o direito, né? Então um homem semelhante a Moisés, então agora eu vou usar o seu crânio. Então foi por isso que não acabou ainda. O homem semelhante a Moisés virá na frente, semelhante a mim, virá como esperança dos judeus, né? Da descendência de Davi a virgem conceberá. Então quando Jesus veio, então por isso foi dar o direito de Apocalipse 13 levar o cadáver para dentro e ser um Deus, como um Deus. Porque o crânio de Moisés está valendo. Só que tem um problema. E por quê? Porque os não-judeus, porque o céu pertencia para os da direita, né? E os que saíram do Éden, que tinham consciência de Deus. E o resto do mundo era ossos do ofício. Os outros chácaros eram animais, que só ia geometria para gerar animais, plantas e frutas e legumes, né? Para pôr vida nesse plano. Os anjos são vasos de tesouro, eles só iam criar isso para Deus, né? Então, o que aconteceu aí, irmão? Só que tem um problema, Moisés. Você me deve um crânio. Então tá, eu vou pagar a conta, né? Deus estava em Cristo conseguindo a vitória sozinho, com as suas vestes salpicadas de sangue. Alô? Deus estava no Filho, né? Na imagem e semelhança do primeiro Adão, só que o segundo Adão era do céu, reconciliando consigo o mundo, pagando a conta. Só que tem uma coisa, assim como os judeus mataram o Senhor, a promessa que eu tinha, como os judeus, ainda que todo Israel creu em Jesus ali, todos os judeus, se Israel, os 12 tribos creram em Jesus, só um remanescente foi salvo, porque crer é uma coisa.
e ser escolhido e verdadeiramente amar o Senhor é outra. Entendeu? Muitos estão crendo. O mundo inteiro não está crendo naquele Jesus que foi lá. Agora, ser chamado por Deus, a conversa é outra. Deus deu um nível de... Por isso ele passou um grupo de pessoas por carne e sangue, com consciência do Deus verdadeiro. E é esses que tinham que estar aqui, irmão, que era CCB. Ainda que eles viram Jesus segundo os grãos, com a fé tomando conta deles, de costa para a verdade, para o céu, de costa para batismo, e João fica de costa para a cruz. O último profeta foi levado para dentro, para ter profecia dentro, com um falso profeta. Mas então que fim que deu Moisés ali? Então o diabo exigiu o crânio de Jesus como o crânio de Moisés, porque o Moisés representou a massa cefálica, quando ele quebrou a aliança, quando ele quebrou aquela aliança de Abraão com a fé e a circuncisão, quando ele foi para o terceiro céu, que eram os anjos, os 200 anjos do Sinai, que resolveram servir a Bafomé, essa dualidade, servir a Horus vivo. Então, Moisés, aquela aliança só podia ser quebrada, uma aliança feita na lei, olho por olho, sangue por sangue, dente por dente, só pode ser quebrada no sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se um rei encontrava o outro ali, irmão, vamos disputar isso na faca aí. Hoje seria nas bombas, né? Alô? Então, mas por isso que Jesus veio e falou, não, amai-vos, divide aí, vive feliz. Os mais ricos servem os menores, que nem foi a igreja primitiva ali. Mas hoje aqui não. É os menores que servem os maiores, e quanto mais tem, mais é dado. Quanto mais eles têm, mais é tirado das pessoas. Alô? Isso vale dentro e fora. Então, mas resolvendo o problema com o crânio ali, irmão. Então, Jesus representou o crânio da vitória, porque a lei e a fé era impotente para salvar, estava debaixo de maldição. Então, o número de judeus que serviriam para Deus, os 144 mil, receberam o crânio da vitória. Agora o diabo falou, agora como que você vai sair daqui segundo a carne? Porque o Moisés já me levou lá. Agora você tem que me dar o semelhança, seu crânio. Então, aí ele foi, então toma o meu cadáver, meu crânio. Assim como o crânio de Paulo foi suscitado numa basílica em cima, o de Pedro foi suscitado na basílica de Pedro, junto com o pênis, que vai representar Horus. Porque Paulo, ainda que ele foi apóstolo, chamado assim, dos não-judeus, foi confiado o Pedro, Tiago e João, considerado líderes de colunas da igreja, deram esse privilégio para ele, né? Mas ele mesmo não conheceu, ele não foi chamado ele foi chamado já pelo Espírito, né? Ele não foi chamado segundo a carne, mas ele também não podia tirar o evangelho que Jesus anuncia. Ainda que um outro Jesus, sem ser o que nós anunciamos, os 12 ali, seja anátema. E o Papa trouxe esse outro Jesus ressuscitado no crânio do primeiro Adão que Moisés representou, né, para tirar o povo do Egito. Quando Jesus tirou o povo do Egito de novo, que era a casa de Salomão, que eles voltaram aos deuses, Salomão já entregou com Horus lá dentro, os 70 gadus lá dentro. Então agora vamos disputar a pele. Então eu vou te dar meu crânio, mas então dá meu crânio para mim plasmar meus zumbis agora. Nós somos das trevas procurando luz, os 3 céus daqui, né? Agora deixamos nós reinar um pouco de tempo, sabemos que temos pouco tempo. Assim, irmão, foi dado o direito de ele levar o cadáver para dentro para disputar. Mas e se alguém crê em Jesus? Né? Vai crer em mim, porque esse plano é meu. A mim foi me dado se prostrarem e me adorarem. E eles não vão trocar o Deus Amon com as suas empresas de terno, de dinário, de livros, de cursos. Eles não vão trocar os bolsos deles pela salvação. De jeito nenhum. Então eu dou uma coisa igual,
Então, dou o poder do erro para que o restante que sobrou, irmão, cresce na mentira e se perca, porque eles amam mais a casa de Salomão, as obras das suas mãos. Eles usam, por mais que você pôr aqui, irmão, eles vão dizer de comum acordo, o odres velho, o vinho velho é melhor. Vinhos novos, eles não têm uma garrafa, uma rolha preparada, nova para receber. Não a fé que transforma o vinho em sangue, que lança fora o corpo pecaminoso, o sangue novo, o sangue novo, ainda assim a garrafa deles vai estourar, porque eles só crê nisso, segundo Paulo, segundo os 12, a garrafa dos 12 explodiu quando? Quando chacoalhou a champanhe ali do Deus Pan, do Deus do bolo, para comemorar o Natal, a rolha explode. Então, ali, o que aconteceu ali? Na explosão da morte para a vida, semeou com eles de bunda para cima, perna aberta. Por que Pedro morreu de perna aberta? Porque ele sabe que a mulher do céu, a rainha do céu, ela vira Deus se diminui de cabeça para baixo, na filha, na mulher, e a criança, de onde sai a criança? Então a mulher está em pé, mas na verdade a mulher não está em pé, ela está de cabeça plantando bananeira, com as pernas para cima. E o Espírito vem fazer o parto. O Espírito Santo desce e o Pai vem da morte para a vida, chega aqui na ponta, representado aquilo que é pináculo. O Pedro representa o pináculo de Horus, assim também tem a torre de Deus verdadeira, vai subir nas 7 notas do Fá Bemóssimo, e o Espírito Santo, que é representado no órgão sexual feminino, é a espada da mulher, a espada é o masculino da mulher, abraça forma a coroa, e passa pela mulher. Então a mulher está de perna aberta. Aquilo que Cristo morreu na cruz, que Pedro morreu de perna aberta. Assim, então, o pênis de ouro saiu de Pedro, como pênis, aqui, como arquétipo, para apontar para as 3 Maria, que é uma das cobras. 3 cobras, a cobra da terra, a cobra do segundo céu, a cobra do terceiro. Então, ou 3 leoas no topo da cabeça, a trindade. Então, cada chakra tem 7 animais, representando, por exemplo, 7 boi, o touro, né? Que é o boi, representa o Egito. 7 regiões pélvicas, a pomba gira, a Maria Padrilha, 7 saia, as 7 pombaiões. Tem a rainha das 7 encruzilhadas de Oxum, ela, na primeira cadeira ela está como leoa, né? Só que é na região pélvica. Os 8 braços da Jiva, 8 deusas assim, já tinha um CD em cada uma, é porque é região pélvica, para formar um corpo daqui, corpo carnal de Lúcifer, que é com a mãe cobra, a Oxum, a Hera, né? A sombra primordial, o monstro da água que gerou todas as coisas, que ovulou, penetrada pelo deus Jiva, que ele saía com a sua pastinha lá em Horus Vivo para eles fazerem inseminação artificial. Então, mas voltando lá, mano. Então, como pôr vida de volta? Você pode ver que depois de Jesus cessou o sacrifício. Depois da morte, da cruz, os sacrifícios estavam valendo ali, mas pode ver que o ministério de Jesus só consta quando ele vai ali rapidinho, mas não consta os 3 anos e meio dele. Os 3 anos e meio dele, teve normal sacrifício todo ano lá. Na última Páscoa dele, que ele estava ali, depois da cruz, que é o Jesus que Paulo anunciava, os apóstolos anunciavam Jesus antes da cruz. E o Paulo anunciava um Jesus depois da cruz. Então, os 12 apóstolos, Paulo foi uma esquerda do evangelho de Jesus, né? Porque tinha que buscar um número de não-judeus, né? Então você vê que Pedro como na direita, como crente, que os caras pensam que é o da igreja, fica de costa. Os apóstolos nunca montou lá na casa de Salomão nada. E a igreja deles era escondida em casa.
Senão eles morriam até. Hoje na sua casa, que nem agora que nós estamos aqui, não tem vários Jesus, vários Paulos e Pedros. Eles não deveriam pregar a mesma coisa? E por que cada um prega uma coisa diferente e eles não se entendem? Porque o Deus daqui é destruição. Cada chácara é uma só cabeça, o Deus daqui, que veio matar, roubar e destruir. Não vai deixar você sair daqui. Mas no meio de vós há um verdadeiro que vai os tirar daqui. E ele vem com a pá na mão lá. Ele vem aqui com a espada na mão, que o Espírito dá, na mão, na pena, na caneta, a mão na espada, o Espírito dá, e corta o Deus daqui, corta o ímen da cobra aqui, para tirar, fazer seu parto lá, para você não ser servo inúteis, ó Senhor Gadu. Então, resumindo todo o problema com o crânio aí, a massa cefálica, o crânio de Moisés já me pegou. Eu preciso implantar o Torá lá. Né? Após a partida, preciso pôr o Minorá. Né? O leão da tribo nesse plano aqui, o leão daqui defendeu o seu território, matou o leão da tribo de si, o espiritual. O Adão segundo a carne, que escolheu Lúcifer, matou o segundo Adão, segundo o espírito que levava para o céu. Mas só que o seu sangue curaria a terra. Porque o sangue da Eva, da Sofia, que caiu quando a Eva saiu da terra, contaminou a terra, com dores terei parto. Por isso Deus tinha a ira da imagem feminina. Porque a nudez de Deus foi jogada no telhado. Porque Deus representa o masculino, o órgão sexual masculino e feminino. Então ao Adão sair para fora sabendo, combinado com Lúcifer ali, né? Mais ou menos assim, que nem alguns advogados e outros que saíram da CCB, não, pô, fala bem da gente aí, pô. Os maçons da esquerda vai ficar de mal aí. Não, os da direita, pô. Vê quantos você quer pra gente favorecer nós aqui. Tá. Fala bem, pô, aí, pô. Dá uma maciada aí, dá uma força aí, pô. E eu te... Não, mas eu não posso voltar mais aí agora. Alguns voltam. Então ali são o Deus daqui. Então resolve o problema do crânio logo, caramba. Então, irmão, o que aconteceu aí? O seu crânio, pus o Torá segundo pus a Tora segundo Moisés. Né? Nós temos Moisés, nós temos o pai Abraão, no crânio de Moisés, a Sofia, né? Então agora que você já deu o crânio da vitória, cessou o sacrifício. Agora os meus anjos, foi corrigido, porque derramou sangue, a terra queria sangue, a cobra. Os animais pegaram gosto por sangue. Os animais, quer dizer, parasitas do mundo espiritual, os anjos que eles têm por anjos aí. Porque a dualidade não seria mais por meio do anjo. O Miguel era súcubus e súcubus. O Miguel do céu descansou. E o Miguel daqui de baixo, que era para ter era o assistido, já era para ter essa experiência. E depois esse daqui ficava aqui. E o Miguel descansava, agora ele tem experiência de carne e sangue. Por que ele era ministro, chefe da guarda do exército do Senhor? Então não seria mais por meio dele, porque o filho estaria aqui, o pai e o filho estariam aqui pessoalmente. O pai na imagem do filho. Né? Então cessou o sacrifício, por quê? Eu vou curar o sangue. O sangue dos judeus que eles matavam, das ovelhas, dos animais, até seres humanos, era comida dos deuses. Isso quer dizer energia cósmica, energia vital. Eles comiam alma. Então, a Sofia do céu verdadeira se manifesta em carne, na imagem do filho. Quando fala filho, ele é masculino e feminino. Na imagem do pai é masculino e feminino. Então, ele derramou, eu vos dei a minha menstruação, relembrai-vos de mim. Lembrai que no martírio eu ovulei na cruz, relembrai-vos de mim. Ah, mas assim é um escândalo, pô. Se você conhecer segundo a Bíblia, segundo a carne, já não vemos mais assim.
Deus é espírito, você não está aqui pela fé, não. Você está aqui pelo auxiliador. Qual é a prova disso? Que ele ovulou na cruz. Que a Sofia feminina trouxe o óvulo da vida e curaria as nações. 22 de Apocalipse, você vai ver que você vai ter um fruto da vida que vai comer uma vez ao mês. Então aqui, quando a Eva saiu de lá, no paraíso, mesmo estando aqui em carne, não tinha esse problema com ela. Né? Quando ela saiu do paraíso para cá, o sangue contaminou a terra. Com dores terá parto. Então por que a Eva, segundo a carne, está de perna aberta? Assim? No espírito está sendo tirado, mas a do espírito está em pé, dando a luz a você. Porque o espírito, o filho está descendo para buscar. E quando ele sobe, inverte, ele vira a mulher de cabeça para baixo para tirar o parto. Senão não sai a criança. Então aí o crânio, esquecemos de novo do crânio. Então o que aconteceu aí? Quando ele curou essa terra, os anjos caídos não queriam, sangue de animais já não quiseste mais. Não tem mais a mesma eficácia. Né? Agora, eu vou pagar a conta, porque os anjos caídos perseguiam os 144 mil ao fim de matar eles, e eles matavam, quem matasse o dali, recebia méritos lá em cima. Né? Recebia com mais consciência, representava uma coisa, estrelas de Abraão, pela fé ali. E os anjos queriam, porque as almas desses números 144 mil eram energias vitais. Você fica com o que você mata. Comia o coração, para ficar com um Oxum, uma parasita da sua primordial, comia aqui em Machu Picchu o coração do outro índio. O Deus, o xamã, eu fico com seu poder se eu comer seu filho, seu coração. Então por isso eles ofereciam os filhos em sacrifício para acalmar os deuses. Tinha que ser um sangue real importante. Alano. Então o que aconteceu nessa pegada aí? Irmão? O sangue de Jesus no feminino, o óvulo da vida, curou as nações. E virou, como eles derramou nesse plano, os anjos em espíritos caídos saciaram a sua sede. Quero saciar a sua sede e o desejo da paixão que me incumbina. Passear em águas descascadas só porque existe uma cascata que tem água cristalina, em ti formará um rio que rega a cidade de cima até o chão. Quero te deitar no solo e te fazer Sofia. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse seu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar a minha sede no desejo da paixão que me alucina. Quero me embrenhar em grossas matas só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou pra mar com sede, na relva, na rede, onde você estiver. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Alma de Deus. Então, o que aconteceu aí? Curou as nações, os anjos agora têm energia vital suficiente. Por quê? Naquele arquétipo de Jesus, masculino e feminino, Sofia, a alma de Deus foi derramada na igreja, aquele grupo de pessoas, corpo. Deus não habita em casa feita. Então vamos levar para dentro de Horus, para casa feita por mão de homens, pelos pedreiros dos símbolos, aquilo que Salomão tinha posto. Vamos pôr esse arquétipo novo, esse vinho novo, em odres velhos, como o suco de mumba vai virar vermelho. Se vestiram de escarlate vermelha, foi dado o poder do erro, para que creiam nas obras das suas mãos, pelo crânio de Jesus, que foi de Moisés, consciência de Moisés. Moisés, eu sou quem sou. Moisés, te ponho como eu sou. E o quem sou, eu não vou mais no meio deles, porque senão eu vou destruir esse povo. Assim também eu terei misericórdia de quem eu quiser, lá Jesus falou. Esse eu me recebi do meu Pai.
né? Jerusalém tem o poder para dar e tomar. Não vou mais ficar no meio de vocês, senão eu só restou meramente. Ele não esperava que os irmãos... Ele veio como primogênito no lugar de Adão, de Lúcifer, a árvore da vida, e teve que vencer a árvore do bem e do mal para ser o primogênito entre irmãos. Ali, irmão? E eles escolheram o de Horus, o de Gadu, a cobra e Lúcifer, como um Deus, segundo o que dá força ao pecado é a lei e vem por ouvir os grãos. Então, o que aconteceu ali? Então, eu tenho direito do crânio agora seu, porque você não me deu o cérebro, vai me dar o crânio. Eu preciso, no seu nome, você me venceu. Agora eu preciso falar sobre você. Agora eu vou transformar a cobra em Maria, a mãe, que é mãe desse plano, não sou eu. Eu não sou assistida de Eva lá, antes dela escolher a mim e rejeitar você. Então eu sou mãe nesse plano aqui. Então a Sofia virou a cobra, a Íris de Horus, representada em Íris. E Horus chegou o filho, né? O Deus Sete, mitologia. O Deus Sete matou o Bafomé. E o Horus cobrou vingança. E o Sete, e o Anúbio cortou tudo o pênis de Horus e jogou no rio Nilo. E o rio Nilo escorreu para o mar, manda cascar, ilha sua mão manda cascar. E o Deus Peixe, o Bagre, ele foi comer os óvulos ali. E logo ele gerou no pênis de Horus, ele gerou a Medusa, a deusa Hera e o vento. E assim manda cascar, e assim levaram tudo para Brasília, manda cascar, ilha sua mão manda cascar, o Deus Sete, o Akhenaton, em Brasília, foi feito o novo Egito, manda cascar, ali foi feita a aliança, o Planalto, política e religião, mitologia, onde esconde os deuses, leva o cadáver para dentro e viramos tudo satanista, porque nós somos daqui. E assim, isso foi dado por Deus, obedece à lei, manda cascar. Então em Efésios 6, você tem que cumprir toda a lei. E você está dentro da cobra, você não está servindo a lei. O Deus daqui tem que te servir, é Deus que te serve. No mundo espiritual aqui é Deus que te serve, e no mundo carnal o Deus daqui tem que te servir, irmão. Porque na verdade o Deus daqui está sendo servido com o cadáver para dentro, com apostasia, o erro, para que se percam, porque eles vão escolher o diabo e a lei para se justificar diante de Deus. Quem sua base de fé na lei está debaixo de maldição, estão condenados, terão que cumprir toda a lei. É boa, mas é impotente. E assim, irmão, pela graça sois salvos, é um escárnio aos não-judeus hoje, porque eles escolheram Jerusalém. E os crânios da arqueologia, onde suscita néfiles, como se fosse. No crânio de Jesus, no tutano da Sofia espiritual, o Bafomé colocou a cobra como Eva lá dentro. E receio, irmão, que quem foi da CCB recebeu a medula original, por meio de ouvir os grãos, vem por ouvir, até o tempo que esse espírito tirasse para fora. Chegou aqui fora, irmão, com a liberdade que temos. Vieram espiar nossa liberdade aqui em Gálatas 2, irmão, verso 14, verso 3, verso 4. Vieram da parte de Pedro, Tiago e João, os da direita vêm espiar nossa liberdade. É um escândalo para eles. E os da esquerda usam em vão, porque o Jesus deles já é Oxós, que eles estão com base em Paulo. Mas eu não quero o batismo de Paulo, não quero. Eu sou de Paulo, sou de Apolo. Eu só quero Paulo, né? E assim, irmão, porque pega os versículos que usa a graça de Deus em vão, super apóstolos. Essas entidades já estavam ali no tempo de Paulo, lutou como demônios contra eles, mas não adiantou, eles vão escolher tudo isso aí. Então, resumindo o processo do crânio, o sangue de Jesus, o sangue da medula da Sofia verdadeira, curou as nações. O sangue verdadeiro, sangue quer dizer vida. Alô? Então sangue na moeda do céu quer dizer a sua alma, a sua bateria, sua energia cósmica. E ela é uma fonte de energia.
ela põe vida nesse plano aqui. Esse plano já tinha acabado. Hebreus 2,14, o diabo foi destruído, acabaria esse plano. Então foi dado o direito de usar mais um pouco de tempo, só que tem um problema. Como Deus sabia que os maiores não serviriam os menores, os que ficassem, o Deus daqui, Deus olhou para os animais lá fora, os cachorros, considerados assim por Israel e pelos judeus, viu suspiro e ficou com dó. Viu o que eu fiz. Já viu aqueles caras que fazem a bomba atômica assim? Eles falam assim, o que eu fiz? Ai, o que eu fiz? Era para ser pro bem. Me dá tanto aí. Já viu? Então, Deus verdadeiro olhou para os seus animais, não? Falou, que culpa tem esse povo? E teve misericórdia muitas vezes do povo que não era povo. E ali, irmão, Sodoma e Gomorra, que não era israelita, irmão, Deus enviou lá o Jonas. Jonas foi rebelde, não queria ir, irmão. Falou, esse povo não vai crer, o mesmo que eles não crêem. Eles não vão crer. Né? Então foi lá, irmão, e aquele Sodoma e Gomorra, Nínive, a praias de Nínive, irmão, todas creram, se vestiram de animais, até os animais deles o rei dali vestiu. Falou, não terei eu misericórdia de um povo que não conhece a direita e a esquerda, Jonas? Enquanto você está aí de birra, de cara virada para mim, só porque um sol queimou sua cabeça? Um Mandorová veio e comeu a folha que eu fiz para você, para cobrir você. Pus o véu da vitória em você, as vestes brancas no seu sacrófago. Você já está de mal de mim, que você é original. E assim, irmão, os originais do samba, ensaiei meu samba o ano inteiro, amor. Toquei samba e tambori. Ela jurou desfilar pra mim. Já chegou o carnaval do espiritual, a festa do Cordeiro. Aqui é carnaval. E ela não tem igreja aqui para desfilar. E o filho do Espírito chorou, na avenida eu chorei. A avenida é o caminho que leva, da Bíblia é caminho de Oxós, São Paulo. Na avenida que leva para o céu, a ponte de Thor, atravessar a ponte. Na avenida eu chorei e dizer que mentiras. Até brocha que eu tanto amei. Não é bem altebrocha, é uma coisa assim lá, uma palavra. Aquele broche que eu fiz. O alto broche que eu tanto amei. Tinha um broche no seio de Deus. A medalha da vitória número 1. Deus estava do arquétipo. Então por aí vai, irmão. Até me perdi onde eu estava depois dessa aqui. Então, irmão, resumindo tudo, o Pai está no Filho. Deu sol para os ateus, para os credos e para os incrédulos, para os satanistas, para os a favor e contra. Deu sol, choveu para você aí. Deus deu vida teve ar para você, qualquer pessoa, até para os animais. Eu lembrei, mano, estava sobre os animais. Não terei eu misericórdia dos animais? Do homem Darwin, da imagem de Deus os criou lá fora, que eu dei para os xamãs, para os deus da floresta, para os índios, para o Deus Boto, para o Pan. Não terei eu misericórdia dessas almas? Então tá, eu vou te dar meu crânio da vitória para você levar para dentro para enganar o mundo.
Porque a fé vem por ouvir os grãos, o que dá força ao pecado é a lei. E os rudimentos da doutrina de Cristo, porque após a partida não vale mais, a fé tomou conta deles. E agora eu enviarei o meu auxiliador, aquilo que for auxiliador até a 7ª igreja da Asa, ainda que eles foram pela fé, segundo o Jesus, a promessa de Davi, que nem um tio cairia até a 7ª igreja, chegou ali, vem por ouvir, isso ia tomar conta do povo, até o meu auxiliador chegar. Então em que base você está aqui para um número ser salvo? Os não-judeus não é salvo pelas obras, não-judeus não é salvo pela fé. Terei misericórdia, sempre foi assim, de quem eu desejar, Moisés. Não vou no meio do povo porque eu vou destruir esse povo. Eu não posso mais falar do evangelho aqui, só quero para estar o Jean falando. Esses hinos era para uma certa pessoa ter montado 10 hinos e estar tocando, já até tendo live, mas não se assume quem são. Outras pessoas mais foram chamadas, por algum motivo mais não quiseram. E eu não posso sair no meio deles porque eu vou destruir tudo. Pode ser que o Espírito vem muito forte. Quando ele chega na terra, carne e sangue é profanado. Igreja é imagem feminina. Eu tenho que semear na corrupção da igreja. Semear da morte para a vida. Você tem que ser, a sua carne está você morando dentro da morte, na sua casa. Desejamos deixar essa barraca. Você tem que ter consciência desse aqui, irmão. Emoção nisso aqui. Então aí, irmão, como você é não judeu, então como que é a salvação agora aqui, irmão? Terei misericórdia de quem eu quiser. Fiz para mim 7.000 que não beijou Baal, Elias. Último profeta da lei. Você não perdeu a cabeça lá para Jezabel, você vai perder para a mulher de Herodes, que é a mesma Jezabel. E hoje nós perdemos nossa cabeça, nós já não vamos perder nossa cabeça. A nossa cabeça é o Espírito, deles é Cristo. Não traga Cristo de volta, Romanos 10:7. Você humilha a Deus publicamente. Você pode falar Cristo, porque você tem consciência desse aqui, irmão. Cristo quer dizer o Espírito. Ainda conhecemos Cristo segundo a carne, Paulo falou lá já, há 2000 anos, já não vemos mais assim. O Senhor quer dizer o Espírito, deles quer dizer, o Jesus citado é a besta, o Apocalipse 13:15. E os dos judeus é Baal, quer dizer Baal, lá já, transformaram o nome. Então, irmão, resumindo tudo aí, cara. Né? Você que está nesse canal, que já tem consciência desse aqui, irmão. Vê certinho aí, deixa um joinha e fala, estou contigo e não abro. Vamos nessa, pela vida ou pela morte. Porque a sua carne, ainda que eles pareçam santificados aqui, irmão, o céu deles só é a plataforma aí dentro e fora. Eles não saem daqui mais, irmão. Embate Noé já está acontecendo, abre Noé. Mas para você que foi aqui ou está chegando agora, ou um número de pessoas no futuro ver esse vídeo aqui que é inocente nessa pegada, você ainda pode ser um ser. Né? Que nem os do canal, ficou só com o ser, as emoções. Né? E alguns até o ser dela foi derretendo. Né? Porque Deus chamou para sacerdote, não cumpriu com as suas funções. A cada um foi confiado uma coisa. Né? Se não cumprir com as suas funções, ele vira somente um ser. Né? Ele não é nos dois céus, ele não é súcubus incubus. Né? O ser dele era para estar na cidade santa. Né? O ser dele vai ficar uma criança aqui embaixo, na Terra Santa, onde estaria a mãe. Né? Como nós não temos mais mãe, a própria mãe do céu, a rainha do céu, a mãe desse corpo que é o filho, terá que conseguir a vitória sozinha no filho, como foi lá no tempo de Jesus. Ele participou de carne e sangue, veio por Maria, mas quem pagou a conta foi o feminino de Jesus. Assim como Noé, não podia ver a nudez de Noé, ele tinha duas coisas junto ali. Né? Como Adão era antes de separar a Eva dele, inciso costura do seu saco. Então deixa eu ler um arquétipo aí para nós, mano. Então, o que você achou aí do Nil? Nós somos servos úteis, somos servidos por Deus. Deus lançou fora o corpo pecaminoso carnal. Eu não te olho segundo a carne. Você tem o evangelho da reconciliação. Você está morto
Você está morto ao pecado. Eles estão mortos em pecado por causa da Bíblia. Você quer na Bíblia? Então você está morto em pecado, cumpre a lei. Com medo da morte. Mas se você entendeu, se Deus não suporta o seu corpo carnal, que não agrada a Deus, e Deus serve a sua alma, a sua carne é servida com ar, sol e chuva. Mano. E o Deus daqui, que você paga 40%, de vez em quando te dá um benefício, você trabalha. Você é um escravo do Deus daqui. Os não-judeus são escravos daquele povo lá, mano, até hoje. Por isso que ele vai vir como um Deus dando dinheiro para o povo. Poder, posições, status, já aqui pelo olho de olho que tudo vê daqui, que é o Horus, o olho aí, da sua câmara. É muita informação, né, irmão? Sua mente está preparada para ouvir? Você está preparado? Você já passou por aquilo do Nil que jogou o Deus Jiva, a aranha de Horus, a aranha no umbigo do Nil? Aí a Trinity vai e sugou aquele negócio, jogou assim fora. O Nil nasceu de espírito. Assim, se você está preparado para essa mudança, porque o Deus daqui vai fazer mudança, você olha direito alguns caras experts que estão no canais, e não os do mundo aqui. Os daqui são robonoides já, humanos robôs, chips mentais. A mente deles já não cabe tanta informação assim. E cabe, eles estão preparados. Mas olha esses caras e a voz dos caras, dos líderes religiosos, você que está aqui livre, que você se libertou mesmo sendo ateu e livres pensadores, você que está de Tomé nesse canal aqui, mano, e os da direita, que se você que tem consciência desse aqui, olhar nos líderes falando, você não vê que é suco de munho, da sua primordial? É uma cagada de zumbi? E a zumbilândia não viria para comer o cérebro? O que quer dizer cérebro? A energia vital. Como que é comer? Se apossar das pessoas. Tipo uma nova droga que surgiu aí. Alô? E essa nova droga tem a espiritual, que é a mente deles, mano. De tanto comer suco de múmia, de tantos tomar frechada do Bafomé. Meu peito até parece, sabe o quê? Olho de Horus. Eles acabaram virando um ouvido de Horus, mano. Para não dizer aquilo que o sacerdote jogava assim. Suco de múmia. A água da vida, né? O nosso é a água da vida, né? E o filho sai de dentro. O filho é a espada da mulher que é para dentro, quer dizer, desce. Você está preparado? Você está para essa transformação? Deixa eu ver quantos milésimos já deu. Acho que ficou tarde. Nossa, 1 hora já nós falamos. Eu não vou mais cantar. Bom, deixa eu ler um arquétipo para nós rapidinho aqui, cara, porque ficou tarde, hein? Romanos 15, Roma, que é a Bíblia, deu a Bíblia para você? É assinar ecumenismo? Consulta a sua igreja se assinou ecumenismo, se pôs o Gadu aqui. Roma, eles estão lendo Roma aqui para você. Eu lancei fora Roma carnal para você, que dá força ao pecado e à lei. Roma capítulo 15, verso 7. A boa notícia para todos os povos, porque, portanto, o Oxós, que eles lêem aqui, para nós aqui é o Espírito. Quem deu sabedoria para Paulo encher de Espírito? Não foi esse aqui? O auxiliador? Eles lêem aqui, eles veem o Oxós como o auxiliador deles. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Então, eles aceitam segundo a carne. Aceitar na igreja, na comunidade deles ali. E agora fuja para bem longe da comunidade. Cada um... O reino do céu está dentro de você. É o final, irmão.
não precisa não visitar ninguém. Segundo a carne, você vive o mundo, a carne. Agora, espiritualmente, irmão, está dizendo, portanto, aceite uns aos outros. Aqui não é eu que te aceito, não é eu que te acho que você deve ir. Se o Espírito não te aceitou, nem eu. E se o Espírito aceitou os ateus e você quis pagar igual, que você vai, pega o que é teu e segue-me tu. Só pode vir a mim se o Pai o trouxer. O Pai está no Filho, você que é o Filho. Se eu falasse eu, ficaria pesado. Você não estaria preparado. Pois, por isso eu digo que Cristo se tornou servo dos judeus. O maior serviu o menor, a fim de mostrar que Deus é fiel, que o maior é a árvore da vida. Ele que serviu o menor. Só que os judeus não quiseram, para fazer que cumprissem se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Então, o Jesus segundo a carne, descendente de Davi, é apenas uma promessa, mas ele veio do céu. Ele veio para os não-judeus. Você pode ver que cessou, pagou a conta ali. O sangue, eles tinham agora energia vital, que a Sofia desce uma vez ao ano, na quaresma, no Ramadai, e todos os demônios desse plano aqui, nos 3 céus, toca na Sofia. Você pode ver que o mundo espiritual fica parado. É uma guerra para nós, fraqueza espiritual, porque é sugado pelos deuses para ter vida mais esse ano. Depois a Sofia se recolhe novamente, passa a quaresma, e aí, aí põe vida em Horus. O pênis de Horus é arrumado de novo na íris para trazer a prosperidade. Aí começa o ano em março. E nos 3 céus nós perdemos aqui a mesma coisa, Sofia. E continua, e por algum motivo nos 3 céus foi reprovado e escolhe o Deus daqui todas as vezes. Por isso Deus vai deixar só com um ser, irmão. Esse corpo só tem seres. Né? E a própria Deus mesmo em pessoa, a Sofia, a mulher, a energia feminina, o filho penetra a mãe, direciona o corpo do pai e vira um só sacrófago, que está lá em Maria Madalena, um só trono, um só Senhor, um só Deus. Porque a imagem feminina passando por carne e sangue é fraca. A vaidade, a luxúria, negaria Deus. Você pode ver que o ministério de mulher é muito difícil. Consegue nas igrejas, porque é por Gadu. A White, as músicas da CCB, consegue por meio por Gadu, com lei. Aquilo quando você estava sendo mulher, você obedecia toda a lei e falava, dava glória a Deus, buscava a palavra. Agora, quando traz a liberdade, quando deu a liberdade a Eva de escolha, ela vai escolher o Deus daqui por causa da vaidade, o feminino, a inocência da mulher. O homem não tem esse defeito, que ele representa o pai. Mas a filha saiu da medula. O filho representa o pai e a filha representa a mãe. E nesse plano aqui, o arquétipo feminino, na hora de cortar, o pai fala, não, não aqui. Se ensina ou não, Deus ensina ou não. Agora a mulher já não, continua tendo misericórdia, 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 misericórdia. Então esse é o motivo que não acabou ainda. Então Deus, à noite o pai, vamos acabar com tudo, mulher. Os néfios não vão, não é dos néfios mais. Bem, aqueles óvulos lá, dos não-judeus, que é a imagem que nós o criamos, Gênesis 1:26, antes de fazer o Adão, antes da fundação da sombra primordial. Então Deus teve misericórdia, irmão. Esticou isso aqui com a imagem e semelhança do Filho, Cristo era Deus, conseguindo a vitória sozinho, pois lá, irmão, e a Sofia, a mulher de Deus, a mãe, uma vez ao ano, desce uma vez ao mês para deixar o seu fruto. Aqui a mulher ovula, e uma vez ao ano, uma vez ao mês é comido lá em cima, que já não é mais, aí aqui é o fruto da vida eterna. A árvore da vida dá o seu fruto. Aqui aqui é igual o Deus daqui, é santo pra cacete. Se ele soubesse o que é do outro lado,
esse são que está aqui nesse livro, para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como diz as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os não-judeus, eu cantarei louvores a ti. Você é servo úteis, ó meu Senhor. Eles dizem também, vocês que não são judeu, alegre-se o povo escolhido de Deus, que agora o poder do eu foi dado aos filhos dos deuses desse mundo, os néfres, para não querer mais teu sangue, só que ele vai tentar te enganar que ele é Deus. Mas não para esse número que só pode vir nesse se o Pai o trouxer. E os que pedirem ajuda ao Senhor espiritualmente, entrar debaixo da saia desse aqui, uma coisa que eles morreriam, mas não fariam, fazer tudo esterco que eles conheceram, está longe disso. E diz ainda, ó, alegre-se povo escolhido de Deus, os não-judeus são escolhidos de Deus. Os judeus teriam que fazer tudo esterco, aquela história deles, com Deus, com a cobra, com olhos, com tudo, com Torá e tudo, se submeter debaixo desse aqui. Mas eles preferiram fazer um igual, mas isso aqui nós não... Os judeus pedem sinal, os não-judeus hoje pedem sinal também. E sabedoria. Aí digita, aí deram o Google para eles, o Espírito Santo deles aí. Ou cavuca osso, como o Rodrigo Silva. E diz ainda, todos que não são judeus, louvam ao Senhor. Que todos os povos o louvem. Ele também diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Isso aqui a lei disse lá. Jesus já veio e falou, Sodoma e Gomorra entrarão no céu primeiro. As prostitutas meretrizes, a passeata gay da época, ali vai entrando, o romano tinha mais fé que eles ali, o centurião. O bandido é o apóstolo principal dos não-judeus, não era Paulo. Porque Paulo desejou ser amaldiçoado, como crer seja ser, ele foi julgado pela lei, por causa do povo lá. Aparecerá para governar os não-judeus. Então, bom, Jesus governou os não-judeus? Lá. Ele não governou nem os apóstolos ali, não. E onde que ele governou? Ele era Deus, no mundo espiritual. Eu não estou vendo governo nenhum aí. Tá, irmão, você não viu que cessou o sangue? Cessou. Os deuses tinham comido o povo vivo ali. Se Jesus não dá o cadáver dele, a Sofia plasmada nesse plano aqui, para eles comer, para trazer o poder do erro, a apostasia. Né? Mas acontece tudo de mal nesse plano aqui, irmão. Já acabou para você fazer. O problema é que você está passando por carne e sangue e tem a grande chance de se transformar num animal que nós éramos, o homem Darwin, o homem não-judeus, ser conhecido por Deus. Por isso te deram o abrigo, Deus aqui te deu o abrigo para você escolher ele, como os crentes escolheu tudo ele aí. Que Deus nos dá essa esperança, encha você de alegria e de paz para, por meio da fé que vocês têm, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo, o cara lê isso aqui, eu penso que é desse jeito. O Espírito Santo dele está nesse livro aqui, irmão. Está na Bíblia, você crê? Então você vai julgado pela lei. Eles lêem Evangelho de João 5,39, ou Apocalipse 13,15, acham, não, o nosso não é, o nosso eu vi lá. Mas na Aparecida também viu, na CB, viu no centro de Macumba, na chimbica da sua casa, aí, da sua esquina, também tem um milagre lá. Até mesmo os que são ateus viram até milagre aí. Isso é um milagre. Você não viu o milagre da engenharia, o James Webber? Eu falar com você daqui aí, não o milagre da engenharia? Até os ateus têm milagre. Então, mas o que eu queria ler aqui, o finalzinho, é isso aqui, ó. Romanos 15, verso 16. Então, Paulo falou aqui, irmão, eu escrevi 15,5, eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo. Paulo era servo de Cristo ou Cristo servia Paulo? E a carne dele era servo, porque era um sacrifício. Pedro, amas-me, dá sua carne para mim lá na cruz, como eu dei a minha. E esses daqui, o corpo desse aqui não estão preparados, porque já é
O Deus daqui, o Deus daqui preparou o corpo deles para ser abduzido, para morar com os Anunnaki, na nave. Eu sirvo como a favor de que, para trabalhar a favor dos que não são judeus, eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não judeus sejam uma oferta que a Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Então aqui era para ter, ficou só eu de sacerdote, né? O próprio Espírito de Deus está sem arquétipo, não tem taça, né, para mim. Não tem a taça para derramar o cálice, né? O cálice sagrado. Tive uma visão que eu vi o cálice, eu pegava o cálice na mão. Cálice sagrado. Aquilo que esconderam na carne o que ele tomou, mas o carne espiritual era pegar o cálice da sopra primordial, que é o Espírito que desce, serve o fruto, a medula da vida. É um suco que é servido na taça dos anjos, aquilo que você vai comer na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, é para subir as 33 vértebras. Esse suco tinha que ter um arquétipo feminino. Nós não temos um arquétipo feminino. Tem, mas de costa. Deus não aceita oferta suja. Ao fazer isso de mau agrado, vira uma menstruação. E na lei eles são santos que só viram. Cumpre tudo lá, bonzinho com todo mundo. Mas para o Senhor, não consegue ficar de frente, nem o ninho não sai, nada. Você pode ver que o Deus daqui não deixa esses caras cantar nem pregar. Só para dentro, porque... Fala isso aí, irmão, vocês desse canal aqui que não creem nesse espírito, ou que é desobediente e rebelde, eu aconselho você voltar para a igreja, para que a culpa seja do ancião. Porque se Deus chamou vocês aqui para ser livre, para não usar a graça de vão e conversar, não os que foram só chamados, para os que foram escolhidos para ter alguma coisa e não quiseram, te aconselho você voltar para a igreja e receber agora. Irmão. Por quê? Para que a culpa caia nesses vasos conservados de desonra, que é os anciãos. Porque aqui você vai usar em vão a graça, e você não vai aguentar o fogo. E esses que estão fora da CCB, estão combatendo para destruir a CCB, aqui, a CCB já é do Deus daqui, ela assinou o ecumenismo. Esses daí sabem que assinou e quer assim mesmo a Bíblia, deles também que é a mesma. Mas acontece, por que eu te aconselho que esses daí parem, que nem o Ricardo Alves aconselhou, o Espírito também aconselhou aqui. Por que isso aí? Sabe por quê, irmão? É porque o Deus daqui está do lado da direita. E vai esmagar a esquerda. Por exemplo, até os ateus mesmo, que não acreditam nem um Deus no outro, não lute contra o sistema. Você está dentro dele. Então, por enquanto, temos liberdade. Não sei quanto tempo teremos. Mas, futuramente, os ateus que ficarem vivos, não falei para ele ser crente, não lute contra o sistema, que você vai perder seu tempo. Você pode ver grandes ateus da maçonaria, já está alienado, já virou, está falando a favor. Como alguns ficou crente, não vou dar nomes aqui, não, fica chato para as pessoas, dá a impressão que está ofendendo eles. Né? Porque o Deus daqui, ele quer na direita, porque o cadáver foi levado para dentro e ele é mais forte. Você pode ver que o fim de um feiticeiro é correr e anunciar Jesus. Né? Então esses mais instruídos da maçonaria, sendo ele esquerda ou direita, está instruindo a voltar para dentro. Né? Porque o Deus será um Deus só aqui. Você não vê que o mundo não está acabando, eles estão fazendo mais igreja, comprando mais terreno? Então, para os ateus, até isso não vale. Mas para você que é cristão, o reino do céu não é a plataforma. Hoje eles estão dentro e fora. Para ficar esses grandes palácios para o Deus daqui, irmão, na esperança que não acabe. Mas e se hoje pedirem só para você, acabou? E se você passar por carne e sangue, se hoje pedirem, ou daqui 10 anos você não tiver mais? Então para você, para alguns, para mim pode ser hoje. Se eu tenho um troço aqui e morro. Se você acontece um acidente com você e você não está, para você pode ser hoje, irmão, para vocês da direita aqui.
E os ateus, se ele saiu lá do raceiro, aquele pessoal, o número que ele resolveu. E os inocentes que morreram, é um número muito grande, mano. É 144 mil. Eu tive várias visões de 144, mas eu não vi os 1000. Porque se há 144 massa cefálica, que é os muros do corpo, do sacrófago cidade, se há 144 crânios que entraram em descanso, os anjos entrou em descanso junto, falta 144 mil peles da vitória. E está nessa apostasia desses animais que ele teve misericórdia, que é os não-judeus. Por isso ele enviou o auxiliador. Então eu sirvo como sacerdote, Paulo serviu como sacerdote, mas o evangelho que aos não-judeus dele era batiza, que batizou batizado? De João. E o de Jesus, não conheço, então batizou em nome de Jesus. E o Espírito Santo, não tenho também. O Senhor que veio aqui para me orar para você receber o terceiro batismo. O que ele tomou de ceia ali, tal. Então, a minha esperança é essa aqui, ó. Se o Espírito trouxe você. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele, ouvirão. E os que não tinham ouvido falar, entenderão. Então, aqueles que o Espírito chamou para entender, entenderão. E se eu não entendi? Fica só com esse aqui. Se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida. Manda qualquer um chefe do canal daquele e fala isso. Ele não vai falar não. Não, só se você cumprir a Bíblia. E esse aqui fala porque a salvação dos não-judeus não é por obras, nem por fé. É porque aqueles que Deus tiver misericórdia de quem eu desejá-la, já era assim lá. Sempre foi assim, na verdade. Então, se você é um desejado, um Daniel, um entendido aí, irmão, homem muito desejado, você entendeu isso aí. Eu queria colocar uma partinha, eu sei que ficou grande, irmão, o vídeo não tem como, a hora voa aqui, irmão. Abre no 1 Coríntios, onde Paulo dizendo dos dons do Espírito Santo, eu não posso deixar de pôr isso aqui. 12, os dons do Espírito Santo. Tá por aqui, ó. Peraí. Minha Bíblia então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios, 4 Coríntios. 12 de Coríntios está os dons do Espírito. Então cadê seus dons aí? Pelo mesmo Espírito você tem o dom de curar o cego. Porque se ele viu isso aqui, ele está curado, porque a nossa carne e sangue não herda. Pelo mesmo Espírito você tomou a ceia. Porque ele já é o Espírito dele te buscando, servindo. Pelo mesmo Espírito vem por ouvir a fé. Esse Espírito também vem por olhar e para você me assistir na cama. E ouvir o que eu falei. Continua ouvindo por ouvir. A fé e o Espírito vem por ouvir. Alão. Mas se você for pela fé, sua fé vai falhar. Então eu te aconselho a ficar pelo auxiliador. Pelo mesmo Espírito, tudo que eles pôr aqui, pelo mesmo Espírito, o auxiliador, porque era pelo Espírito. O mesmo Espírito não tinha o dom de tudo e para com tudo e todos. Só que ele repartiu lá para eles numa casa agregada à parte. Não era lá num temprão, na casa de Salomão lá. Só que era escondido, mano. Já estava em degolagem eles ali. Então, mas o que eu queria para dizer isso aqui para você era isso aqui, ó. Do Espírito, depois não ler isso aqui com calma. O corpo, muitas partes. O corpo é muitas partes. Cristo é um corpo, a qual tem muitas partes. O gadu é um corpo que tem muitas partes. Em todas as partes, o Bafomé, mesmo sendo muitas, formam um só corpo, Deus daquilo. Assim também todos os judeus e não judeus hoje que creem na Bíblia, escravos e livres, são escravos do sistema ou saiu para fora da plataforma, foram batizados no mesmo espírito de erro, para formar um só corpo. E a todos foi dado de beber do mesmo suco de múmia, do espírito de Yodahame que está aí pela cama. Pois o corpo não é feito de uma só parte, e muitas partes. Se o pé disser, já não sou a mão,
Se aquela parte de baixo da pirâmide ali, irmão, que banca, que compra o inário, compra o banco, compra isso, dá coleta, que leva, banca 10 coletas para o cara viajar ou não, os diesel, comprar os livros deles e tudo. Disser, já não sou mais a mão que balança o berço ali, colocando uma morte ali para eles comerem, como vida. Se o pé disser, já não sou pau, o corpo vai aqui, irmão. Já não sou o olho, não sou do corpo. O corpo, se fosse o olho, não pudesse ali e tal. Então assim também aqui, mano. Só que aqui é de verdade, o deles é de brincadeira. Tinha mais outra pegadinha aqui, não. Então você entendeu aqui, mano, essa pegada que eu falei pra você, né? Aí. Agora você abre aqui o Coríntios. Eu estava no Romanos, né? Mudando uma folha de Coríntios para frente. Primeiro de Coríntios aqui, irmão, só para você ver aqui, ó, no Evangelho que é o poder da salvação pro lado de fora, que tá esses caras aqui, ou dentro, sempre foi apostasia. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje quer dizer o Gaduro, que vocês estejam de acordo com o que dizem, de que dizem, e não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos com um só pensamento, numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. Eu quero dizer isso, cada um de vocês diz uma coisa diferente. Você não vê que a CB diz uma coisa diferente da Assembleia, a Assembleia do outro, mas o Deus é o mesmo, e aqui fora eles já estão indicando uma igreja bíblica, que o Deus deles é o mesmo, só que é esquerda. Assim como Paulo foi esquerda dos 12 ali, eles estão de esquerda do diabo aqui. Mão esquerda do diabo e mão direita do Gadu. Alô, como um Deus, por isso eu aconselho eles ir para o Gadu logo. A bronca cairia nos vasos conservados de ira. Eles pensam que Deus multiplicou os dias sobre a terra daqueles ali. Sodoma e Gomorra, fica tranquilo, a passeata gay está aí para entrar no céu primeiro. Mas eu quero dizer para você aqui, irmão. Então eles dizem assim, dentro ou fora. Eu sou de Oxós. O outro diz, eu sou de Paulo, que é Oxós, após a partida. Eu sou do Deus Apolo, sou de Apolo, Paulo colocou aqui. Ó. O outro, eu sou de Ogum, São Pedro. E ainda o outro diz, eu sou de Cristo, Gadumo. Por acaso o Bafomé foi dividido em várias partes? Foi, irmão, aqui para eles. Você não viu que tem 7 chácaros, 7 CCBs aqui, irmão? Vários canais, milhões de canais já aqui e ali, cada um deles o corpo está dividido com o mesmo Oxós, só que o Deus é o mesmo daqui. E você aqui, irmão? Você só tem esse espírito aqui, o auxiliador, que vai levar, que Cristo era Deus. Lá não tem 2 deuses. Cristo vai ajoelhar nos pés de Deus. A imagem do Filho, ele entregou o reino ao Filho, se plasmou nos filhos. Há um só Filho, você vai morar dentro do corpo. Será que Paulo morreu crucificado? Será que Oxós hoje morreu crucificado a favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Oxós, de Paulo? Graças a Deus eu não batizei ninguém, nenhum de vocês. Então Paulo está dizendo aqui, mas então, irmão, quem é a não ser Cristo, então eles estavam brigando, eu sou de Oxós, não, eu sou da Assembleia, eu sou da Deus e Amor, procura uma igreja bíblica, CB não vale mais nada para aqui. E ele, volta para nós aqui, que vocês vão se perder, Deus pôs vida, foi só aqui. Então como Deus pôs vida lá, e hoje é o poder do erro, porque se você não tem um corpo preparado para isso aqui, irmão, continua na lei e cumpra ela. Porque você vai ser julgado por ela, se você foi da cinzinha. A não ser que você mandar eles enfiar e falar, eu quero só esse aí. Ah, mas tem um cara aqui na frente, eu não vou me humilhar para homem. Homem não é do reino do céu, carne e homem. Então Paulo falou aqui, eu não fui enviado a batizar, mas aquilo que eu falei no começo lá, fui enviado a batizar, eu batizei Stefano, Caio, porventura eles foram batizados em meu nome, hoje eles foram batizados em nome de Oxum, foram batizados por Oxós, que eles estão em nome de Paulo, justificando pelas cartas de Paulo.
Então Paulo é um batismo para essas pessoas aí, espiritual, que é Oxum. Qual é a sabedoria de Paulo, de Oxós que está aqui? Você já viu aquele filme assim, irmão? Que o dragão, como o dragão, o São Paulo foi lá salvar a filha daquele rei que nós contamos no começo aqui, eu até esqueci. Foi lá salvar ele. Lá o dragão falou, finge que me mata. Aí abriu aqui assim e pegou a sabedoria. Falou, finge que me mata. Salva a filha do rei, você casa com ela e eu serei sua mãe. Eu serei seu Oxum, sua mãe. Serei sua graça. Depois você pega o judaísmo e vira Oxós, vira São Paulo. Você pode ver que a sua Bíblia está escrito São Paulo, não Paulo. Agora, aí eles não desceram, enviam o poder do erro agora para o Martinho Lutero com o judaísmo. Acabou. Então ali o leão, o espada de São Jorge, fez um acordo com o leão, com o dragão ali. A leoa de Horus Rio fez assim, ó. Na sua filha eu serei a rainha dela. Aí põe a deusa Hera. A mitologia, Horus se manifestou. Akhenaton, ele já uniu o Egito baixo e o Egito de cima. E aqui o primeiro céu e o segundo céu foi ajuntado, a fim de trazer o terceiro, politeísta, monoteísta, tudo que é ista, mas tudo é Cadu, manda cascar, e aí por aí vai. Tá? Então eu queria mandar um abraço à plataforma, queria mandar um abraço a esses canais de programas de CB, dizer que nada pessoal, a minha luta é contra o Oxum e Ogum, os orixás que estão em vocês como apóstolos. Queria dizer, mandar um abraço para os anciãos da CB, dizer para eles que o tempo deles acabou, né? Que eles vão conservar isso para sua própria desgraça, porque Deus não habita, Deus agora é o de cima. E não ireis aqui nem ali, o reino do céu está dentro de você. Então se você vê os tópicos deles ali, irmão, eles fazem um tópico por eles mesmos e depois põem as palavras bíblicas para valer. Alô? Mas ele falou assim, e nas redes sociais não fica enviando um anjinho para cá e São Miguel para lá. Nas redes sociais, evita essas coisas, traz idolatria. Aí eu pergunto para aquele ancião lá, e o Bafomé que o Barsola mandou pôr aqui? Não posso mandar Bafomé pelas redes sociais para vocês? Ela, Miguel nós não quer, idolatria, do espiritismo, do mitraísmo. Mas eu assinei ecumenismo. Então você vê, irmão, quando acabou o tempo não adianta, cara. É pena que esses caras da CCB que estão falando contra, não tem um profundo entendimento, porque eles estão no mesmo da esquerda fora. A esquerda é a mesma Bíblia, é o mesmo Deus. Mas você vê ali muito fácil, né? Então, não envie santinhos para mim nas redes sociais, você mandar os tópicos da CB. E se mandar vê lá na Bíblia deles, vê na foto que eu pus aí, que o Josafá mesmo mostrou lá, com o Ricardo Ada pôs também. Então ele fala, já pensou se alguém se levanta lá na frente da igreja e fala, ó, ancião, levanta a Bíblia aí, isso aí pode? Então deixa eu mandar o meu Miguel aqui, como quiser. O ídolos nosso é o mesmo, eu sou de Paulo, Oxós, Ogum, a mesma coisa. Então eu queria dizer que nada, pessoal, sugiro que os anciãos vendam tudo isso e dá aos pobres, pede misericórdia, porque acabou o tempo, né? Isso eles morrerão, mas não farão, nem vão ver isso aqui. Tá mais fácil nos processar por isso. Então, não leve suas causas pagões, está longe disso, dentro e fora. Se autodestruirão, porque o Deus daqui é o mesmo, que eu te falei. Então, se não fosse a misericórdia, um número que não depende do que eles fizeram, foi no tempo de Moisés, terei misericórdia. Fiz para mim 7.000 no tempo de Paulo também assim. Assim os não-judeus, ele teve misericórdia de você, tá? Então, nada, pessoal, um abraço a todos e até o próximo round.